Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Eu quero convidar você a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus aqui e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor está nos dirigindo hoje está no capítulo 4 do livro do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 4, versículo 23. Mateus 4, 23. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos comigo, vamos ler essa palavra e enquanto você abre, eu quero declarar para você o favor de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te guarde em todos os seus caminhos, hoje e sempre. Então, vamos à palavra. Mateus capítulo 4, versículo 23. Assim está escrito. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama percorreu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Capítulo 5, verso 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu o monte e ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. E então ele passou a ensiná-los. Esse texto ele é um preâmbulo do Sermão do Monte, o maravilhoso Sermão do Monte. E eu quero chamar a sua atenção aqui para o que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Aqui, Jesus, quando anuncia o Evangelho, ele cura as pessoas, ele liberta, ele serve as pessoas, ele se apresenta como aquele que vem para servir. Multidões, o texto fala, multidões vinham até ele para serem curadas. E ali tinha uma enorme multidão. E diante dessa multidão, do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nós temos o Sermão do Monte. Depois você leia. Te encoraja a pegar esse texto e ler. Jesus, ele nos ensina. E ensina acerca da vida. E eu quero te dizer que a palavra de Deus ele é o ensino que nós precisamos. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Aqui tem todas as informações, ensinos e doutrinas que nós precisamos para conduzir a nossa vida de vitória em vitória, de glória em glória, de bênção sobre bênção, vencendo os grandes desafios da vida, vencendo as grandes adversidades, lidando com os pequenos e os grandes problemas da nossa vida, nos relacionando com Deus e com as pessoas. Então, o Senhor, ele tem para nós todo tipo de provisão, especialmente a provisão para a nossa alma, o ensino que vai nos edificar. E eu quero, nesse encontro de hoje, te encorajar a conhecer a palavra de Deus. Eu ouvi uma frase esses dias e eu fiquei assim, muito reflexivo sobre ela. E a frase dizia assim: Jesus é o famoso mais desconhecido que existe. Infelizmente acaba sendo uma verdade. Todo mundo sabe sobre Jesus, mas poucos o conhecem. Poucos têm intimidade com ele de verdade. Poucos eu estou sendo, no sentido mais figurado. Lógico que muitos têm, milhões de pessoas têm. Mas ainda faltam muitas outras pessoas. Muitas pessoas no nosso meio, na nossa sociedade, no meio que nós convivemos, não querem conhecer o Senhor. Mas ele continua sendo esse famoso desconhecido. Mas que isso não seja uma verdade na sua vida. E a forma como nós temos de conhecer o Senhor é pela sua palavra. A forma que nós temos de nos relacionar com o Senhor é pela sua palavra. E aqui nós temos um elemento que se chama multidão. As multidões. As multidões estavam ali. Elas receberam favor e graça da parte de Jesus. Receberam milagres, receberam ensino, receberam muitas coisas. Mas existiam aqueles que tinham intimidade. Então, aqui eu te convido também a entender qual que é o seu lugar nessa história. Se você é só mais um
na multidão daqueles que ouvem a palavra, daqueles que recebem, mas apenas querem desfrutar das bênçãos e não querem viver este evangelho, ou se você é daqueles que vivem uma intimidade com o Senhor. Estar na multidão é andar junto com todo mundo. Agora, Deus não quer que você seja todo mundo. Assim como a sua mãe já te falou isso um dia, você não é todo mundo. E para Deus também você não é todo mundo. Deus te vê de forma específica, exclusiva. Mas, muitas vezes nós podemos estar no meio da multidão sem sermos da multidão. Podemos estar no meio daqueles que estão ali sem sermos deles. Isso faz parte da vida. E o que pode nos diferenciar daqueles que são multidão, daqueles que são discípulos? A maneira como que nós caminhamos e conduzimos a nossa vida. Se nós estamos diante do Senhor apenas porque aquilo que Ele pode nos oferecer, ou se nós estamos com Ele por quem Ele é. Nós obedecemos porque nós temos medo da condenação eterna, ou nós obedecemos porque Ele pode nos dar algo em troca? Na verdade, o ideal seria que nós obedecêssemos por ser Ele quem Ele é, por tudo que Ele já fez, por todas as maravilhas que Ele criou, por Ele ser o Senhor de todo o universo, por Ele ser a fonte de todas as coisas, por Ele ser o que tem toda a sabedoria e conhecimento, ou, enfim, estar e amar a Deus e servir e obedecer a Deus deve ser por causa de um relacionamento com aquele que você ama muito. Nós o obedecemos porque nós o amamos e não porque Ele pode nos fazer alguma coisa, ainda que Ele vai fazer, não porque Ele pode nos dar alguma coisa, ainda que Ele dê, não porque Ele vai nos salvar de uma condenação eterna, ainda que Ele vá fazer, porque vai chegar um dia na nossa existência que nós não vamos precisar de absolutamente nenhuma dessas coisas. Vai chegar um dia que você não vai precisar mais de cura para as suas enfermidades, porque você vai estar no céu. Vai chegar um momento que você não vai precisar de provisão financeira, você não vai precisar de recursos, você não vai ter problema nenhum, você não vai ter nenhum problema para resolver quando nós estivermos com Ele na glória. E se você não aprende aqui nesse tempo a desfrutar de Deus por Ele ser quem Ele é, será que você realmente vai chegar nesse lugar lá da glória, onde nós vamos ter o Senhor para desfrutarmos? Tem gente que é viciada nos problemas, nos sofrimentos. Muitas vezes o ambiente da igreja, o ambiente da palavra é apenas um lugar de curas, de milagres, de bênçãos, de favor, né, no sentido de recebermos coisas de Deus. Mas isso é só um acessório, isso é só uma pequena parte. O que Deus de fato quer é um relacionamento com Ele. O que Ele espera de nós e tudo que Ele faz é para que nós estejamos por Ele, porque nós o amamos por Ele ser quem Ele é. Mas nós às vezes nos perdemos na nossa escassez, nos nossos medos, nas nossas inseguranças e queremos apenas alguém que nos ampare. Queremos apenas alguém que nos abençoe. Queremos apenas alguém que cure as nossas enfermidades e que venha prover nas nossas necessidades. Mas Deus, Ele é muito mais do que isso. Estarmos com Deus é estarmos com o nosso Pai. Amarmos a Deus é saber quem Ele é. Aquele que tudo criou, se revelou a nós. Criou os céus, criou todas as estrelas, criou a nossa terra, criou a nossa existência, imaginou a nossa existência, nos criou de forma tão extraordinária e maravilhosa, sabe? O seu corpo, a sua história, tudo que existe em você, Deus criou de forma tão perfeita e maravilhosa. Como não amar, como não obedecer um Deus que já fez tudo que nós precisávamos que Ele fizesse, que já nos deu tudo que nós precisávamos que Ele tivesse de nos dar, já proveu tudo que nós precisávamos que Ele tivesse provido, mas, sobretudo, Ele continua sendo esse Deus maravilhoso, do qual nós o amamos por Ele ser quem Ele é, e não por aquilo que Ele nos dá e faz. Que esse seja o seu coração, hoje, sempre, e a cada dia numa crescente diante de Deus. Pai querido, nós te bendizemos, te louvamos, reconhecemos a Tua palavra, reconhecemos que há multidões, reconhecemos que há discípulos, mas sobretudo que cada um desses que estão comigo aqui agora sejam conduzidos pelo Teu Espírito Santo a um lugar de reconhecimento de quem o Senhor é. Tira, Pai, todo o sofisma da mente, toda preocupação,
toda necessidade que tem povoado, preocupado e trazido ansiedade no coração dessa pessoa, que ela possa nesse dia ser livre disso para olhar para o Senhor, para aquele que é o autor da vida, o criador de tudo que existe. Pai querido, que o Teu Espírito Santo faça essa aplicação no nosso coração. Tira de nós, Pai, toda essa busca por suprir necessidades, toda essa busca por termos, Pai, problemas resolvidos. E coloca em nós sede e fome pela Tua presença, um desejo de estar com o Senhor e desfrutarmos daquilo que o Senhor é, de estar, de falar, de sentir, de ter a Tua presença, de ter um relacionamento contigo. Pai querido, eu sei que enquanto nós estamos aqui nessa terra, vamos viver lutas, necessidades e todo tipo de situação adversa, mas queremos ainda que nesse tempo aprender a esse lugar de relacionamento, de intimidade com o Senhor, por ser o Senhor quem Tu és, hoje e sempre. Amém. Um forte abraço, tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.